Obrigado, Júlia. Bom dia, amigas e amigos, familiares. Muito bom estar com vocês nesse dia de lançamento do livro Pimentas no Paraíso, Raízes, volume 2. Como disse a Júlia, quero agradecer o patrocínio da Laticínios Aviação, que permitiu a realização deste projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Bom demais. Então, muitas vezes me perguntei o que me fez escrever este livro. Cheguei à conclusão que aquilo para onde olhamos revela quem somos nós. Ao longo da vida, eu fui reunindo vários registros de fotos, informações genealógicas, histórias da família, histórias de São Sebastião do Paraíso, do Brasil. Fui guardando tudo e não tinha nenhum propósito a não ser o meu interesse. De repente, um registro foi conversando com o outro e algumas histórias foram se despontando. Então eu resolvi formalizar esses registros, distribuindo-os ao longo de uma linha de tempo. As sincronias foram aparecendo e as histórias foram ganhando mais corpo, até que resolvi escrevê-las ou inventá-las. O que era detalhe fragmentado, sob a forma de registros, passou a fazer parte de uma figura maior, ganhando um sentido que eu não imaginara. Quanto mais eu ligava uma parte com a outra, mais histórias surgiam, e foi assim que escrevi o livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Nunca houve, da minha parte, uma intenção de escrever um livro do tipo, vou sentar e vou escrever. Ao longo da minha vida, o livro foi emergindo. Eu nem sabia que estava escrevendo um livro. Primeiro avistei algumas ilhas isoladas, depois surgiram as ligações entre elas e um bloco que estava submerso surgiu das águas do desconcerto e da fragmentação. Apareceu monolítico na minha frente. Descobri que um livro surge à medida que articulamos as suas partes. Então, esse primeiro livro da trilogia Pimentas no Paraíso ganha o subtítulo Raízes, porque ele conta as origens do processo dito civilizatório da fundação ao desenvolvimento da cidade. E a chegada dos primeiros da família Pimenta de Pádua, que deram origem a tudo. Ele foi dividido em 2 volumes. O primeiro, esse aqui, ele foi lançado em 2018. E ele conta a história de 1840 até 1873. O segundo volume, este que está sendo lançado, completa a narrativa das raízes de 1873 até 1893. Um pouco depois da proclamação da República. O marco divisor entre o volume 1 e 2 é o momento
da elevação da vila à condição da cidade de São Sebastião do Paraíso. Antes dessa elevação, os habitantes do antigo povoado, que viviam separados, isolados, com suas famílias nas fazendas recém-fundadas, eles criavam gado e cultivavam, entre outros produtos, o café. O volume 1 conta-nos a história dos esforços e dificuldades pelas quais passaram as famílias ao se estabelecerem neste território. A família Pimenta de Pádua é uma dentre muitas dessas famílias pioneiras. Um ponto importante nos dois livros é o caipirês, que é uma forma típica da região de usar as palavras. O caipirês, utilizado no livro como a linguagem de várias personagens, para que fosse dada maior veracidade à narrativa. Então, com isto, o caipirês resgata um traço muito importante da cultura e da identidade da região. Já o segundo volume, ele nos conta a história da consolidação política do recém-criado município. Primeiro estavam isolados, depois se juntaram na cidade, na polis. Então, nesse sentido político, tudo estava para ser feito, desde a construção física da sede do governo municipal, legislativo e executivo, até a criação da comarca, que representa o poder judiciário local. Essa comarca foi criada só em 1891. Entre um momento do início do município e o outro, decorreram-se quase 25 anos. Na época do Império, o município já tinha sido governado por 6 presidentes da Câmara e depois, na República, governaram 2 administradores municipais nomeados e um agente executivo eleito em 1892. O fio condutor da história é a trajetória do coronel Antônio Pimenta de Pádua, meu avô. Ele descende de uma das famílias atraídas pelas promessas de vida, renovada com territórios inexplorados. Antônio Pimenta de Pádua nasceu quando o território onde está São Sebastião do Paraíso pertencia ainda ao antigo município de Jacuí. Depois ele casou-se muito cedo, formou sua própria fazenda, expandiu seus negócios e, além da agricultura, ele ainda tinha um comércio local. Ao narrar a trajetória do coronel Antônio Pimenta, o volume 2 aborda vários aspectos históricos que compõem a formação da cidade, entre eles a escravização, como principal sistema de mão de obra que, nesta época, contava em São Sebastião do Paraíso com um significativo número de escravizados, palco onde se desenrolaram várias histórias contadas neste livro que estou lançando agora. Por exemplo, os escravizados Domingos e Maria José, eles dão origem aos descendentes que são personagens que compõem a família de escravizados que são protagonistas das trágicas histórias que se entrelaçam
com as da família Pimenta de Parma. O livro segue acompanhando a vida política do coronel Antônio Pimenta e também os movimentos de consolidação política da cidade, como eu já disse, e o seu desenvolvimento urbano. Neste aspecto, várias figuras históricas reais, proeminentes e importantes da cidade aparecem na narrativa do livro, como José Aureliano de Paiva, Coronel Herculano de Souza e Melo, de Melo e Souza, Zé Cândido Pinto Ribeiro, Francisco Soares Neto, José Amaral, José Luiz Amaral, Placidino Brigagão e o coronel Francisco Adolfo de Araújo, entre outros. O livro Pimentas no Paraíso, Raízes, tenta, utilizando-se tanto de fatos históricos quanto da imaginação, fornecer uma visão contextualizada, fluente, sintética e provocativa, ao contar a sucessão das sugestões de cada um desses grandes homens, responsáveis pela construção dos sólidos alicerces sobre os quais a cidade está fundada. Graças à maçonaria, o coronel Antônio Pimenta se preparou e conseguiu fazer parte deste ilustre grupo que, do meu ponto de vista, nunca deve ser esquecido em São Sebastião do Paraíso e deve sempre fazer parte da memória cultuada pela cidade. Então, a imigração é também abordada no livro. Ela inicia-se ao redor da década de 1880. Do ponto de vista dos fazendeiros, ela aparece como alternativa de substituição da mão de obra escrava, até então a única mão de obra existente. O período de transição entre um sistema de mão de obra e outro, o escravagista e o remunerado, foi bastante atribulado e acabou ocorrendo de forma improvisada, apesar de todos os esforços dos governantes locais. Após a abolição da escravatura, seguiu-se a proclamação da República, que pôs em andamento grandes mudanças na organização política do país. São Sebastião do Paraíso foi muito impactada. Foi neste momento histórico que a oposição republicana local conseguiu ocupar o poder da governança do município. Ao retratar a ocupação inicial do território, o nascimento e o início da formação da cidade, o livro Pimentas no Paraíso, Raízes, pretende que esta narrativa seja vista como representativa da história do desenvolvimento de várias cidades desta região nesta época. Para mim, nascido em São Sebastião do Paraíso, no seio da família Pimenta de Pádua, escrever esse livro foi uma experiência enriquecedora para o meu autoconhecimento. E também tenho o prazer de contribuir junto às futuras gerações com uma proposta de visão sobre como ocorreu a história da cidade. Sei que essa contribuição é mais uma entre muitas que já ocorreram e muitas outras que certamente ocorrerão no futuro. É isso que eu tenho a dizer
Muito obrigado pela presença sua neste evento e até lá.